Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 8, verso 58, para a nossa reflexão. Glória a Deus. Quem localizou o texto sagrado, diga: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: e disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Repita comigo: eu sou. Aleluia. Pode fechar a sua Bíblia. Queridos, se você puder deixar a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, nós iremos explorar um pouco desse Evangelho essa noite. Queridos, há 4 Evangelhos na Bíblia Sagrada, especificamente no Novo Testamento, que fala a respeito de Jesus, que narra a respeito de Jesus. Irmão Alberto Júnior, e por que 4 Evangelhos? Será que um Evangelho não seria o suficiente para narrar a história de Jesus, os milagres de Jesus, falar a respeito dessa pessoa maravilhosa? Queridos, uma cabeça, ela tem 2 olhos e um cérebro, mas 4 cabeças são 4 cérebros e 8 olhos. São perspectivas diferentes, são mentes diferentes, pensamentos diferentes, ideias diferentes. Dificilmente você vai concordar com tudo ou ter a mesma concepção e visão que o irmão que está aí do seu lado, não é verdade? Da mesma forma, aprove a Deus que a história do nosso Salvador fosse relatada por 4 evangelistas, 4 homens, cada um deles com uma perspectiva diferente, cada um deles com um olhar diferente. Eles olham de ângulos diferentes para a vida e para a história de Jesus, e cada um deles tem um público específico. Por exemplo, o Evangelho de Marcos, o evangelista Marcos, ele tem um alvo quando ele escreve o Evangelho. Ele tem um público específico, ele endereça o seu Evangelho aos romanos. Os romanos eram os primeiros receptores do Evangelho de Marcos, e ele apresenta Jesus como um servo, porque era isso que Jesus representava para os romanos. Há uma relação de patrono e escravo, uma relação de senhor e servo na cultura romana. Então Jesus é esse servo sofredor. É por isso que o versículo chave do Evangelho de Marcos é Marcos 10:45, quando Jesus diz que o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas veio para servir. Ele apresenta Jesus dessa forma. Ainda o evangelista Mateus, ele resolve apresentar Jesus de maneira diferente para um público diferente. Enquanto o público de Marcos eram os romanos, o público de Mateus era os judeus. E ele apresenta Jesus não apenas como um servo, mas ele dá uma ênfase a Jesus como a figura de um rei, o Messias, o prometido, o filho de Davi. É por isso que o evangelista Mateus, ele começa descrevendo a descendência, a genealogia de Jesus, porque os judeus, eles gostavam de genealogias. Por sua vez, o evangelista Lucas, ele também tem um público-alvo. Marcos tinha um público romano, Mateus tinha um público de judeus. O evangelista Lucas, ele vai apresentar Jesus para os gregos. Esses eram os povos mais influentes daquela civilização naquele contexto. E Lucas, por sua vez, vai apresentar Jesus para os gregos como o homem perfeito. É por isso que ele é o único dos evangelistas que vai narrar o nascimento de Jesus, os detalhes da gestação de Maria, quando Jesus ainda estava no seu ventre, porque a ideia dele é apresentar Jesus como um homem
para os gregos, um homem perfeito, um homem sem falhas, um homem sem pecados. João, por sua vez, na qual nós iremos nos deter essa noite, ele também tem uma perspectiva ao apresentar o seu evangelho. E esse foi o último dos evangelhos a ser escrito. Os 3 primeiros são chamados de sinóticos, semelhantes, são muito parecidos. O de João ele vai se diferenciar um pouco, ele vai narrar a história de Jesus de maneira mais específica, ele vai dar ênfase aos diálogos, porque o objetivo dele é apresentar Jesus não apenas para um povo, mas é apresentar Jesus para o mundo. É um evangelho mais universal. E enquanto Marcos apresenta Jesus como um servo, Mateus apresenta Jesus como um rei, Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito, o evangelista João vai apresentar Jesus como Deus. Mas por que João se preocupa em apresentar Jesus como Deus? Porque a cultura grega, o pensamento grego, a filosofia grega, ela era hegemônica naquele período. E um dos pensamentos da filosofia grega era o dualismo, uma relação de espírito e matéria, ou seja, tudo aquilo que é visível, tudo aquilo que é palpável, era considerado impuro para os gregos. E esse pensamento permeava não só os gregos, mas todos aqueles contemporâneos, judeus, romanos. Eles acreditavam um pouco nisso, de que tudo aquilo que era espírito, espiritual, era perfeito, e tudo aquilo que era material era imperfeito, e não havia de forma alguma como o espírito se unir à matéria, porque eram duas coisas distintas. Quem me entende até aqui, diga amém. Amém. Com isso, os gregos e algumas pessoas daquela época poderiam até acreditar que Jesus era um profeta enviado por Deus, mas jamais eles iriam acreditar que Jesus era Deus, porque a divindade é espírito e o ser humano é matéria. E como a divindade é perfeita e a matéria é impura, eles não acreditariam que Jesus era Deus, porque não se une espírito com matéria. E no meio dessa controvérsia, no final do 1º século, João resolve descrever também uma narrativa a respeito de Jesus. E o objetivo dele é claro, ele quer apresentar Jesus como Deus. Ele quer resolver de uma vez por todas essa controvérsia e chegar a uma afirmação convicta de que de fato Jesus é Deus. Mesmo sendo matéria, na visão dos homens imperfeita, Jesus era a matéria perfeita, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Com isso Jesus era Deus. E ele resolve desenvolver a sua tese com pelo menos 3 argumentos. Primeiro, ele descreve, ele afirma que Jesus é Deus, porque Jesus é um com Deus. Ele acreditava nisso, e o Evangelho fala a respeito disso, de que o Pai e o Filho, na verdade, são um. Eles são pessoas distintas, porém, pessoas que compartilham a mesma substância, o mesmo ser. E não apenas o Pai e o Filho, como também o Espírito. São 3 pessoas que são, na verdade, o mesmo ser, uma mesma substância, que se manifesta em 3 pessoas, em 3 personalidades. E ele já começa o Evangelho de cara no capítulo 1, esclarecendo isso, explicando isso, quando no verso 1 do Evangelho ele já diz que no princípio era o Verbo. Quem que era o Verbo? Jesus. Jesus era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele vai posteriormente dizer que o Verbo se fez carne. Ou seja, Jesus esteve desde o princípio, ele estava com Deus, tudo foi feito por ele, porque na verdade ele era Deus. E o que acontece na sua manifestação corpórea é simplesmente a questão de que Deus
agora está se fazendo carne. O Verbo está se fazendo carne. Enquanto na religião grega os homens se tornavam deuses, o Evangelho fala a respeito de um Deus que se tornou homem e habitou entre nós e se relacionou de forma pessoal comigo e com você. E ele desenvolve esse pensamento. No capítulo 10, verso 30 de João, ele vai dizer isso. Está escrito: eu e o Pai somos um. Então, se Jesus é um com Deus, nós podemos dizer que ele é Deus. Esse foi o primeiro argumento de João. O segundo argumento que João utiliza no seu evangelho é que Jesus é Deus, porque ele tem o poder de Deus. O Deus dos judeus, o Deus dos hebreus, era conhecido como o Deus Criador, o Deus poderoso, aquele que de forma miraculosa libertou o seu povo do Egito, através de sinais, prodígios e maravilhas, as famosas conhecidas 10 pragas enviadas ao Egito. E ali essas pragas amolecem o coração de Faraó, e Deus de forma poderosa liberta o seu povo. Por toda a história, os povos temiam os judeus e os hebreus por causa do seu Deus, que era poderoso, que era extraordinário. João, no seu evangelho, ele resolve descrever que Jesus é Deus porque ele tem o poder de Deus. E ao invés de registrar 10 sinais que demonstram que Jesus é Deus, ele resolve registrar apenas 7 milagres. Nos outros evangelhos você vai ver muitos milagres, mas João resolve registrar apenas 7, porque 7 era o número de Deus, era o número da divindade. E ele vai registrar apenas 7 milagres. No capítulo 2 de João, ele vai registrar o milagre que Jesus transforma a água em vinho. No capítulo 4, verso 46, a cura de Jesus a respeito de um filho de um oficial. No capítulo 5, a cura de um paralítico no tanque de Betesda. No capítulo 6, a multiplicação dos pães. No capítulo 6, verso 15, o andar de Jesus sobre as águas. No capítulo 9, a cura de um cego de nascença. E no capítulo 11, a ressurreição de um defunto, Lázaro. Mas algo me chama a atenção. Eu creio que você lembra pelo menos a primeira e a última praga. Quem lembra a primeira praga que Deus enviou no Egito? Transformou a água em sangue. E qual que foi o primeiro milagre que João registrou? Transformou a água em vinho. Qual que foi a última praga que Deus enviou no Egito? A morte dos primogênitos. Qual o último milagre registrado por João? A ressurreição de Lázaro. João está querendo dizer no seu evangelho que o Deus que transformou água em sangue agora quer transformar água em vinho, que simboliza a alegria. Um Deus que fez um povo chorar porque viu sua água se tornar sangue, agora está se alegrando porque a água está se tornando em vinho, que simboliza a alegria. João está dizendo que o Deus que matou os primogênitos é o mesmo Deus que agora gera vida, que tira defuntos da sepultura e veio para dar vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. E se Ele tem o poder de Deus, Ele é Deus. A terceira forma, o terceiro argumento que João utiliza para defender a sua tese é que Jesus tem o nome de Deus. Ele é um com Deus, ele tem o poder de Deus. E agora João está querendo dizer para os seus ouvintes: ele é Deus porque ele tem o nome de Deus. Deus tem um nome, e o nome de Deus é indizível. Até hoje, queridos, não há homem na terra que seja capaz de pronunciar o nome de Deus, o nome original de Deus.
Esse nome é representado por 4 consoantes no hebraico: Yud Rei Vav Rei, IHWH. E por conta do quarto mandamento, que dizia que não usareis o nome do Senhor teu Deus em vão, esse nome não foi mais pronunciado. E ao invés dos judeus chamarem Deus do seu nome, para não correr risco de cometer esse pecado de quebrar esse mandamento, eles passaram a chamar a Deus de Adonai, que significa Senhor. O nome de Deus se tornou indizível. Ninguém era capaz de dizer o nome de Deus. E até hoje não se sabe como que é a verdadeira pronúncia do nome de Deus. Que coisa extraordinária. Mas um dia eu e você iremos saber quando estivermos com Ele na glória. João, quando lutou com aquele homem, Jacó, quando lutou com aquele homem em Gênesis, ele pergunta: qual o seu nome? E ele diz: por que você quer saber o meu nome? E ele não declara o seu nome para Jacó. Porém, para Moisés, no capítulo 3, verso 14 de Êxodo, no chamado de Deus, naquela sarça ardente, quando ele se revela como fogo e fala a Moisés para com que ele viesse a libertar o povo, Moisés pergunta a ele no verso 14: como que eu vou dizer para o povo? Eu vou dizer que quem me enviou? Qual o seu nome? E Deus vai dizer para ele: eu sou o que sou. Diga ao povo que o eu sou te enviou. Nós não sabemos qual o nome de Deus, mas nós sabemos o significado do nome de Deus. Qual o significado do nome de Deus? Eu sou o que sou. Esse é o significado do nome de Deus. E Jesus está aqui no contexto do verso que eu e você fizemos a leitura, discutindo com os fariseus a respeito da sua identidade. Os fariseus estão perguntando: quem na verdade você é? Quem você é? Nos diga, és tu maior do que Abraão? E no verso 58 Jesus vai declarar uma resposta contundente. Ele vai dizer que antes que Abraão existisse, eu sou. Glória a Deus. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que Ele tem o nome de Deus. E se Ele tem o nome de Deus, então Ele é Deus. E João, se utilizando ainda do número 7 como número da divindade, ele vai descrever no seu evangelho 7 relatos em que Jesus afirma que Ele é o eu sou. E nós iremos analisar cada um desses relatos. E eu quero que você já corra comigo para o capítulo 6 de João, e o verso de número 35. E vamos ver em uma dessas ocasiões em que Jesus vai dizer que Ele é o eu sou. Permaneça com a sua Bíblia aberta no Evangelho de João. João 6,35 vai dizer o seguinte: e disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. O pão era um dos alimentos mais necessários para a cultura daquele povo. Tão necessário que quando o povo estava no deserto e não havia matéria-prima para fazer pão, Deus enviou o maná do céu para que o povo comesse pão no deserto. E no meio desse contexto, dessa discussão, os fariseus estão dizendo para Jesus: os nossos antepassados comeram maná no deserto. E Jesus vai responder para eles: eles comeram o pão, e mesmo assim o pão não satisfez, porque eles pediram carne, e muitos que comeram desse pão morreram. Mas eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que vier a mim nunca mais terá fome.
Sabe por quê? Porque a nossa vida, o nosso corpo, ele não necessita apenas do alimento físico, ele necessita também do alimento espiritual. Nós somos formados de corpo, alma e espírito, e as pessoas alimentam o seu corpo. As pessoas, elas fazem refeições diárias, dietas diárias, porém esquecem de alimentar o seu espírito, e elas tentam saciar essa fome que há no espírito de muitas formas. Algumas delas tentam saciar essa fome nas drogas, outras no sexo, outras nas farras, outras no álcool, e continua com seu vazio existencial, porque o nosso espírito não satisfaz com essas coisas superficiais. A única coisa capaz de saciar a fome da nossa alma, a fome do nosso espírito, é o pão vivo que desceu do céu. Ele declara: eu sou o pão do céu, aquele que vier a mim nunca mais terá fome, aquele que vier a mim nunca mais terá sede, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. A segunda declaração de Jesus, afirmando que ele é o eu sou, está no capítulo 8 de João, no verso de número 12, confira comigo. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Muitos dizem que andam com Jesus, muitos dizem que andam na luz, mas na verdade estão andando em trevas. Jesus é a luz, e nós devemos andar na luz. É isso que diz no primeiro capítulo da Epístola Universal de João, 1 João. E no verso 6 ele vai dizer: se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, nós somos na verdade mentirosos. Muitas pessoas querem dizer que tem comunhão com Jesus. Se você for perguntar para um bêbado no meio da rua se ele ama Jesus, se ele anda na luz, ele vai dizer: eu amo Jesus, eu ando na luz. Só que na verdade, na prática, é algo totalmente diferente. Ele está andando em trevas, nos desejos da carne, nas obras da carne, vivendo uma vida dissoluta, vivendo uma vida longe da presença de Deus, à margem da profundidade do Espírito. E na verdade são pessoas mentirosas, porque declaram com os lábios aquilo que o coração está distante. Porque quem anda na luz é iluminado por Jesus, porque a luz nos mostra o nosso caminho, a luz ilumina o porão escuro da alma do homem. Somente a luz de Jesus liberta o homem do império das trevas, porque a luz significa vida. E João capítulo 1 verso 4 diz que nele estava a vida, e a vida dele era a luz para os homens. Só existe uma forma de andarmos na luz, é estarmos em Cristo, com Cristo, em comunhão eterna com Ele. Glória a Deus. Porque Ele é a luz. O terceiro relato de Jesus declarando que Ele é o eu sou, no Evangelho de João, está no capítulo 10 e verso de número 9, acompanha comigo. Capítulo 10 de João, Aleluia. versículo de número 9. Veja o que a Bíblia vai nos dizer. Olha o que Jesus está dizendo aqui: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagem. Ele é a porta, Jesus é a porta. Ele declara: eu sou a porta. E nesse verso, João nos apresenta pelo menos 3 características dessa porta. A primeira, ele é a porta da salvação. Só existe uma porta que o homem entra e encontra a salvação, que se chama Jesus. Glória a Deus. Se o homem entrar por
uma outra porta, a única coisa que ele vai encontrar é a perdição. Porque a única porta da salvação é Cristo Jesus. Mas nos apresenta também uma outra característica, que ele não é apenas a porta da salvação, mas que ele também é a porta da libertação. Por ela você entrará e sairá. Ou seja, você entra, mas não é obrigado a ficar. Na hora que você quiser sair, o caminho está livre. A decisão é sua. A porta está aberta, porque ele não lhe prende, ele não lhe obriga. Você vem para o Evangelho, passa pela porta, mas começa a sentir saudade do mundo, pode ir. Só que há um detalhe aqui: há portas no mundo que você entrará e não conseguirá sair. Essa porta você entra e sai, mas se você entrar na porta das drogas, dificilmente você vai sair. Se você entrar na porta dos vícios, dificilmente você conseguirá sair. Se você entrar na porta do crime, ou só tem dois caminhos para você: ou você vai para a cadeia ou para o cemitério. Porque a única porta da libertação é a porta que se chama Jesus. Nela você entra, nela você sai. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A arca de Noé tinha uma porta. Noé chamou as pessoas para passarem pela porta, para se livrarem do dilúvio. Pregou por 100 anos e ninguém entrou a não ser a sua família. Até que chegou um dia que a porta fechou. Meu Deus. E os homens tentaram entrar e não conseguiram mais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje essa porta é a porta da libertação. Você entra e sai, mas vai chegar um dia que essa porta vai fechar. E muitos irão desejar entrar nela, mas não irão mais conseguir, porque ela se fechará com aqueles que serão salvos. Por isso, olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: entra na porta enquanto a porta está aberta. Meu Deus! Mas ele não é apenas a porta da salvação, não apenas é a porta da libertação, como ele também é a porta da provisão. Nela você entrará e achará pastagem. Oh, glória a Deus! A provisão de Deus está no fato de você entrar na porta. Lá você vai encontrar provisão de alegria. Lá você vai encontrar provisão de paz. Lá você vai encontrar provisão de justiça. Lá você vai encontrar provisão de suprimento para as tuas necessidades. Porque a Bíblia diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Filipenses, que ele supre as nossas necessidades. Glória a Deus. Nessa porta a provisão. Talvez em outras portas você encontre apenas a destruição, mas se você entrar nessa porta, você encontrará a provisão necessária para você viver. Quantos aqui acreditam nisso? Quantos têm sido abençoados pelo Senhor? Eu creio que ninguém aqui está passando fome. Eu creio que ninguém aqui está com o guarda-roupa vazio. Talvez a sua despensa esteja vazia hoje, mas eu profetizo que se ela estiver, a provisão da porta virá sobre a tua vida. Porque Ele é a porta da provisão. Nele você entrará e achará pastagem para você. A quarta afirmação do eu sou está no verso de número 11, ainda no capítulo 10 de João. Leia comigo o que Jesus vai dizer. Ele vai declarar: eu sou o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é o nosso pastor, queridos. Ele é o nosso pastor. E nós somos o quê? As suas ovelhas. Porque nós na verdade somos como ovelhas. Ovelhas são fracas, nós somos fracos. Ovelhas são dependentes, nós somos dependentes dele. Ovelhas precisam de um guia. Ovelhas são inseguras, são sensíveis, são teimosas.
E ai de nós, queridos, se não fosse o nosso pastor. Oh, glória a Deus. Porque é o nosso pastor, o nosso bom pastor que cuida de nós. É o nosso bom pastor que nos protege. É o nosso bom pastor que nos corrige com a sua vara e o seu cajado. É o nosso pastor que nos guia, que nos carrega nos braços, que nos leva a pastos verdejantes e as águas tranquilas por amor do seu nome. E o salmista Davi vai apresentar 4 quadros de Jesus de forma profética e messiânica. Nos Salmos ele vai apresentar 4 quadros de Jesus como um pastor. No Salmo 22 ele vai declarar que Jesus é o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E você vai ver ali no Salmo 22 a descrição da crucificação de Jesus de maneira profética. No Salmo 23 ele é o grande pastor, aquele que cuida de nós. É por isso que você e eu conhecemos esses salmos. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. No Salmo 24 Davi apresenta Jesus, o Messias, como um supremo pastor. O Salmo 24 é aquele que diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Levantai, ó portas eternas, porque entrará o Rei da Glória. E alguém pergunta: quem é esse Rei da Glória? Ele responde: o Senhor dos exércitos, o Senhor poderoso. Ele é o Rei da Glória. Sabe por quê? Ele é o nosso supremo pastor, porque Ele é aquele que deu a vida por nós e que subiu aos céus, mas voltará para buscar o seu rebanho. Quantos fazem parte do rebanho que vai morar com Ele na glória? Levante a mão e dê um brado de glória a Ele. Aleluia! A quinta afirmação de Jesus como bom pastor está no capítulo 11 de João, verso de número 25. Glória a Deus. Glória. Nos diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Qual que é o maior temor do ser humano? Qual é a maior coisa que você teme? Qual é a coisa que nós mais temos medo? De que é? Da morte. Jó, no capítulo 18, verso 14, ele vai dizer que a morte é o rei dos terrores. Que frase extraordinária, que descrição ilustrativa Jó faz aqui a respeito da morte, que ela é o rei dos terrores. Todos aqui temem a morte. Quem gostaria de morrer hoje? Ninguém. Quem gostaria de morrer daqui a 10 anos? Ninguém. Todos nós tememos a morte. E a morte, desde a antiguidade, era descrita como uma criatura terrível, coberta de um capuz preto, de uma veste preta, um rosto horrível, terrível, assustador. Na sua mão direita estava o seu instrumento, parte de madeira, e no seu início, no seu topo, havia uma lâmina pontiaguda de metal. Esse instrumento era conhecido como o aguilhão. E acreditava-se que todas as vezes que alguém morria, ele se depararia com a morte. O ser humano morria e a morte estava o esperando. E quando a morte encarava aquela pessoa com o seu aguilhão, ele matava e vencia todos os seus oponentes. Até que um dia Jesus morreu. E quando Jesus morre, ele se depara com a morte. E ele toma o aguilhão da morte e mata a morte. E o apóstolo Paulo, de maneira categórica, ele tenta ilustrar essa cena. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, verso 55, o apóstolo Paulo está perguntando: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? No verso 54 ele vai responder: tragada
foi a morte pela vitória, porque Jesus matou a morte e ressuscitou. E hoje vive para todos sempre. E ele não apenas matou a morte, como em Apocalipse capítulo 1, verso 18, está escrito que ele tomou a chave da morte e do inferno das mãos da morte. Efésios capítulo 4 vai nos dizer, a partir do verso 8, que ele vai até o mundo dos mortos, as partes mais baixas da terra, e traz consigo o cativo do cativeiro. Quando Jesus ressuscita, está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 27, se não me engano, versos 51 ao 52, quando Jesus ressuscita, os mortos ressuscitam juntamente com ele, e ele sai entrando pela cidade. Imagine a cena: alguém tinha morrido no período em que Jesus foi crucificado, e de repente alguém bate na porta. E quando se abre a porta, o seu familiar se depara com um ente querido que havia morrido e crido em Jesus. Porque ele foi até o mundo dos mortos, matou a morte, tomou a chave da morte e do inferno, e saiu abrindo as cadeias que aprisionavam os mortos, e declarando de forma categórica aquilo que João está dizendo aqui: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todos aqueles que haviam crido nele ressuscitaram juntamente com ele e entraram pela cidade, porque ele é a ressurreição e a vida. O sexto relato de João a respeito da identidade de Jesus, o penúltimo, estamos quase concluindo, está no Evangelho de João, no capítulo 15, o verso de número 1. Jesus vai declarar: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Toda vara, todo galho em mim que não dá fruto é tirado, e limpado todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Jesus está dizendo que ele é a videira, eu sou a videira. O pai é o agricultor e nós somos os galhos. Quando conectados nele, nós damos frutos dignos de arrependimento. E o pai, que é o agricultor, colhe os frutos para si. E ali ele tem o seu momento de alegria, quando ele colhe os frutos da videira verdadeira. Porém, há galhos que não dão frutos. Mas sabe por que eles não dão frutos? Porque não estão conectados com a videira. Há uma aplicação aqui para a igreja nos dias de hoje. Há dois tipos de cristãos: aqueles que dão frutos e aqueles que não dão frutos. E por que há cristãos que não dão frutos? Porque não estão conectados com a videira. Quem é a videira? É Cristo. Há pessoas que estão conectados com a denominação, estão conectados com a igreja, estão conectados com a religião, mas não estão conectados em Cristo. É como uma rede de Wi-Fi. Se você não conectar no Wi-Fi, você não acessa a internet. Se você não estiver conectado em Jesus, você não dará frutos. E o que acontece se você não der frutos? Você será arrancado e lançado fora, porque os únicos galhos positivos, a contento para Deus, são aqueles que dão frutos. A evidência da salvação, queridos, não são os nossos dons, não são os nossos ministérios, não são aquilo que fazemos, mas quem na realidade somos. Porque a evidência da salvação não são os dons, a evidência da salvação são os frutos, e frutos dignos de arrependimento. E que frutos são esses? Caráter, ética, moral, integridade,
os 7 frutos do Espírito Santo descrito em Gálatas capítulo 5, verso 23. Precisamos dar frutos, precisamos produzir frutos, para que no dia da ceifa não sejamos arrancados e lançados fora. Quantos aqui nessa noite estão conectados na videira? Se é verdade que você está conectado na videira que é Cristo, então você irá frutificar, multiplicar, para que o nome do agricultor, para que o nome do nosso Deus seja glorificado para todo sempre. A 7ª e última afirmação que eu quero destacar essa noite está no capítulo 14 de João e no verso de número 6. Por 7 vezes João está aqui declarando que Jesus é o eu sou. 7, o número da divindade. Eu sou o nome de Deus. E ele afirma aqui, para conectar a leitura que a nossa irmã Isabel fez mais cedo no culto, o que está escrito no verso 6 e capítulo 14 de João é o seguinte: ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não é um dos caminhos. Jesus não é um caminho. Jesus é o caminho. Não existe outros caminhos, só existe o caminho. Esse discurso popular de que todos os caminhos levam a Deus é mentira do diabo. Ai, você tem a sua religião, eu tenho a minha. Da mesma forma que você chega a Deus, você que é crente, eu sou espírita, eu chego a Deus da minha forma. Aí vem um banda. Vocês aí chegam a Deus pelo caminho de vocês, mas eu chego a Deus pelo meu. O Deus é um só, mas existem muitos caminhos, todos os caminhos levam a Deus. Aí vem o idólatra. O meu mediador é a santa, é o meu santo, eu vou aqui fazer uma prece por ele, vou subir a escada em homenagem a ele, e ele vai me conduzir a Deus. Não existe outros caminhos, só existe o caminho, que é Cristo, que morreu na cruz e se fez ponte de acesso entre o homem e Deus. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: existe apenas um mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, o Filho de Deus. Glória a Deus. Mas ele não é apenas o caminho, ele também é a verdade. E se existe algo necessário para os nossos dias, é o conhecimento da verdade. Sabe por quê? Porque eu e você estamos vivendo a era do relativismo. O que é o relativismo? É quando cada um tem a sua própria verdade. Chega uma pessoa e diz: a verdade é essa. Aí chega o outro e diz: não, eu discordo de você. Essa aí é a sua verdade, mas a minha verdade é essa aqui. Aí chega o outro e diz: não, eu acho que é assim. Outro diz: eu aprendi, eu ouvi que era assim. Não há mais um conceito de certo ou errado, porque o padrão de certo e errado está na Bíblia, irmão. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. Cristo é o padrão da verdade, Ele é a verdade. Glória a Deus. Então esse discurso, essa ideia, eu acho que é assim: eu vou viver do meu jeito, cada um viva do seu jeito e busque a sua felicidade. Você vai encontrar a perdição e a destruição, porque a única verdade é Cristo. Glória a Deus. O que é certo é aquilo que a Bíblia diz que é certo. Então essa história que se prega hoje, eu posso ser assim, eu posso ser um adúltero, mas Deus vai me perdoar e eu vou para o céu, porque Deus é amor. Aí chega um homossexual, eu vou viver aqui no homossexualismo aqui porque Deus é amor, Ele me entende. Aí chega um mentiroso e
diz, eu estou mentindo, eu estou roubando, mas eu estou fazendo bem. Cada um vivendo a sua própria verdade. Não existe verdades, existe verdade. E é Cristo. Ele é a verdade. E não há outra forma de você conhecer a verdade. E só existe uma forma de você ser liberto. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas ele não é apenas o caminho. Ele não é apenas a verdade. Ele também é a vida. E Atos 17, verso 28, Paulo está ali pregando em Atenas e ele diz que nele, em Cristo, vivemos, nos movemos e existimos. Por quê? Porque ele é a vida. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Uma vida sem Cristo é um desperdício da existência. Se você vive fora de Cristo, além de Cristo, a despeito de Cristo, apesar de Cristo, você está apenas desperdiçando a sua existência. Na verdade, você tem nome de quem está vivo, mas continua morto. Porque a vida está em Cristo. Ele é a vida. A tua vida está nele. Os teus movimentos estão nele. Nele nos movemos. A tua existência está nele. Nele nós existimos. Se você está em Cristo, você está vivendo, você está se movendo. E você está existindo. Agora, se você está fora de Cristo, afastado de Cristo, desviado de Cristo, hoje é noite de voltar ao caminho, de guardar a verdade e de viver novamente em Cristo. Hoje é noite de existir de novo. Hoje é noite de ressuscitar. E eu tenho um convite para você que está afastado do Senhor essa noite. Corra para Jesus. O tempo está acabando, o tempo está esgotando, a porta está aberta. E Cristo te chama para se reconectar com Ele, para se reconciliar com Ele, para voltar ao caminho. Irmão Alberto Júnior, mas é tão difícil esse caminho. O caminho é estreito. E são poucos que passam por ele. Mas largo e espaçoso é o caminho do mundo. Se você quer um caminho largo, permaneça no mundo. Lá você vai fazer o que quiser. Mas o caminho estreito te levará à vida eterna, enquanto o caminho largo te levará à perdição eterna. Convido a igreja a se colocar de pé essa noite. Eu faço um convite a você que está afastado dos caminhos do Senhor. Venha para Jesus agora. Os corredores estão abertos. A porta está aberta. Venha para Jesus.